Olá, muito bem-vindo, bem-vinda, mas muito obrigado por você baixar esse vídeo. E é uma grande alegria, um grande prazer, uma honra poder compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus pode fazer por você e por seu filho. Como é bom aqui estar gravando esses vídeos, como eu gosto, como eu amo fazer o que eu estou fazendo. E nesse vídeo que tem o título que se chama 4 firmes decisões que você precisa tomar para 2017. Se você tomar essas 4 firmes decisões em sua vida, firmes decisões, pensando em 2017, o relacionamento com o seu filho pode sofrer uma grande mudança. O relacionamento seu com o seu filho pode sofrer impactos muito positivos. Eu estou absolutamente certo que tudo que você mais quer é melhorar a convivência com seus amados e queridos filhos. Então vamos lá. Quais são essas 4 decisões firmes a tomar? Pensando no ano de 2017. E a primeira decisão firme que você precisa tomar, rumo a uma convivência mais saudável com o seu querido filho. A primeira decisão firme para 2017 é: você precisa ler mais a palavra de Deus. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela clareia. A palavra de Deus, ela vai trazer direção a todos os pais. A palavra de Deus ilumina o caminho dos pais. Papai e mamãe, tudo que nós precisamos é de luz, é de direção, é de saber por onde nós vamos caminhar. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que ela é lâmpada, que ela é luz para os nossos caminhos. Leia mais a palavra de Deus, ela vai trazer orientação, vai iluminar os seus passos. O Salmo 19, versículos 7 e 8, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Salmo 19, 7 e 8, olha que coisa linda que esse texto está dizendo para você. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus vai trazer consolo nas horas difíceis com os nossos filhos. E quantas horas difíceis você passa, e eu com a minha querida esposa Carol passamos. E tudo o que precisamos nessas horas mais difíceis, em que a gente não sabe muito o que fazer, em que a gente se entristece com algumas coisas, é do consolo que a palavra de Deus traz. O texto está dizendo para nós que a lei dele, ou seja, a palavra, ela é perfeita e ela restaura a alma. O texto vai mais à frente e diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ah, mãe! Quantas mães e quantos pais eu tenho visto que estão descontentes, angustiados, para não dizer alguns depressivos, totalmente sem alegria em poder desfrutar dos seus filhos, perderam a alegria por inúmeras razões, por tantos motivos. Mas o que esse texto diz é que se você, pai, se você, mãe, lê mais a palavra de Deus, você sentirá o consolo, você perceberá o colo de Deus, você perceberá o refrigério do próprio Deus na sua vida. Aonde você estiver, no quarto, talvez no carro, chorando, levando seus filhos para a escola, talvez em casa, eu não sei. O seu coração é conhecido por Deus.
O seu coração é absolutamente conhecido pelo nosso maravilhoso Deus. Ele sabe tudo, exatamente tudo que está passando. Mas que bom que o texto diz que se você lê a palavra, além do Salmo 119:11, que você vai ter direção, você pode receber consolo e alegria de criar seus filhos. Estamos pensando aqui em 4 firmes decisões que você precisa tomar, pensando em 2017, para melhorar muito, demais, a convivência com seus queridos filhos. E a primeira delas que eu estou dizendo é: leia mais a palavra de Deus. Terceiro versículo que eu quero dividir com você aqui. Está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha que pedra preciosa. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação e para a correção na justiça, para tornar perfeito, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto é um pouco longo, eu vou sintetizar um pouco para você, para ficar mais fácil, em como você no dia a dia com seus filhos, você consegue interpretar isso que eu estou dizendo nesse texto aqui agora. Se você lê mais a palavra de Deus, ela te garante algo. Sabe o que ela te garante? Capacitação. Você, mamãe, você, papai, será muito melhor capacitado, habilitado, para nas horas difíceis, de muitos desafios com seus queridos filhos, você saberá o que fazer. Porque 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil. A palavra de Deus capacitará você para conseguir conduzir seus filhos no ano de 2017. Por isso, leia mais a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Um texto lindo em que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu não vou ler o restante desse versículo, mas você pode ler na tua Bíblia. Eu quero frisar só essa primeira estrofe. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós não estamos lidando com um livro qualquer. Nós não estamos lidando com uma revista que nós compramos numa banca. Nós não estamos lidando com um artigo que a gente lemos com qualquer coisa. Nós estamos lidando com a palavra de Deus que é viva e que é transformadora. Por isso, leia mais a palavra de Deus em 2017, porque ela é viva. Ela é bem viva. Ela produz mudanças. Olha, se eu pudesse compartilhar com vocês, com detalhes, o que essa palavra de Deus viva fez na minha vida como pai e na vida de tantos pais, de tantas mães que eu conheço. Precisaríamos ficar aqui muitas e muitas horas só para você ficar ouvindo os depoimentos, os testemunhos lindos de como essa palavra viva produz grandes mudanças. Salmo 32, versículo 8, um salmo muito interessante, o Salmo de Davi, em que Deus responde para ele da seguinte maneira: eu te instruirei e te aconselharei naquilo que deves fazer. E sobre os meus olhos eu te darei os meus conselhos. Salmo 32, 8. A palavra de Deus, ela trará conselhos. A palavra de Deus trará instrução. Muitas vezes eu com a Cá, com os nossos 5 filhos, a gente tem que recorrer aos Salmos, ao livro de Provérbios, que a gente gosta muito, e ali a gente encontra instruções muito práticas, muito úteis, instruções que podem ser facilmente não digo, mas que podem ser sim utilizadas no dia a dia com seus filhos. Fácil não é desafiador, mas é possível. O texto, Salmo 32, 8 diz exatamente isso.
que você, papai, você, mamãe, se você separar mais tempo para lê-la, você receberá os conselhos da palavra de Deus. E sabe o que você vai fazer com esses conselhos? Você vai replicar na educação e na formação do caráter dos seus filhos. Nós estamos aqui pensando em 4 firmes decisões para 2017. E como fruto dessas decisões, um melhor convívio com seus amados e queridos filhos. E o primeiro tópico que eu estou tratando aqui é que você precisa ler mais a palavra de Deus. Segundo aspecto, o segundo tópico, segunda decisão firme que você precisa buscar a todo custo, de todo o coração. Você precisa orar mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pais que não oram, não suportam, não conseguem pastorear seus filhos. É claro que será possível no dia a dia educar seus filhos. Mas quando eu digo que pais que não oram, não suportam, é porque são pais que vão sobreviver na criação dos seus filhos. São pais que vão sucumbir, porque a pressão é muito grande, é muito desafiador, a tarefa é muito árdua, ela é muito boa, ela é maravilhosa, ela é preciosa demais, mas ela é muito árdua. Por isso, me lembrei agora de uma frase muito legal sobre oração. Mães de joelhos, filhos em pé. Deixa eu ser justo aqui com os pais também. Pais de joelhos, filhos em pé. Essa frase ela tem uma aplicação direta de pais. Pai, você que está me ouvindo ou assistindo. Mãe, você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Quanto tempo ao longo da semana você separa para pôr o seu joelho no chão e clamar a Deus, para que Deus interceda, para que Deus trabalhe no coração do seu filho e trabalhe no seu coração? Quando foi a última vez que você pegou os seus filhos? Se eles forem pequenininhos, melhor ainda. Mesmo de colo dá para fazer isso. Quando foi a última vez que você pegou na mão dos seus filhos e disse: filhos, hoje nós precisamos orar. Vamos botar o joelho no chão, filhos. Outro dia eu estava com o Davi, meu filho, nosso filho. E foi uma semana muito difícil. Eu estava sem paciência. E o meu filho estava aprontando demais. E num certo momento, o filho, a gente precisa subir um pouco. A gente mora num sobrado. E aí eu subi para o nosso quarto, fechei a porta e falei: filho, hoje nós precisamos ajoelhar juntos. E a gente precisa pedir misericórdia para Deus, mudar a vida do papai e mudar o seu coração. Olha, eu vou dizer para você, experiência fantástica. Foi a melhor coisa que eu fiz naquela semana. Aquilo trouxe um impacto tremendo na vida do meu filho e na minha vida também. Agora, pais que não oram não aguentam. A pressão é muito grande. Pais que não oram tendem a ser pais que perdem mais facilmente a paciência. Pais que não oram ou oram muito pouco são pais que geralmente não têm domínio próprio sobre a sua própria língua naquilo que fala. É uma bênção orar, porque a oração tira de você o peso, tira de você aquela carga de você achar que o seu filho tem que mudar por sua causa. O seu filho não muda por sua causa. O seu filho só muda se Deus, de maneira sobrenatural, pôr a mão dele no coração e na vida do seu filho. Por isso que é tão bom orar. Por isso que pai, por isso que você, mãe, que está me ouvindo, ore mais. A oração permite você descansar em um Deus poderoso e dizer: Deus, eu estou cansada. Você pode orar pedindo consolo de Deus. Você pode orar pedindo direção de Deus. Você pode orar pedindo sabedoria. Deus, amanhã eu preciso lidar com uma questão difícil com meu filho. Eu não sei o que fazer. Ore e peça sabedoria a Deus. Eu fico imaginando, quando eu leio o livro de Jó,
Jó capítulo 1, eu vibro, eu não consigo ler Jó capítulo 1. Aliás, quando eu leio a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que eu mergulho na cena. Mas Jó capítulo 1 é incrível. Eu fico imaginando esse pai acordando de madrugada, andando até os aposentos dos seus filhos. Ele tinha 10 filhos. E o texto diz, lá em Jó capítulo 1, fico até arrepiado de lembrar. Jó capítulo 1 diz que Jó ia filho por filho, orando e intercedendo pela vida de todos eles. Sabe que o texto diz de maneira muito especial que Jó dizia assim consigo mesmo: ah, vai que um dos meus filhos pecou, eu quero interceder até pelos pecados dos meus filhos. Que amor de pai! Pais que oram são pais que amam seus filhos. Papai e mamãe, quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos? Quando você faz isso? Pai e mãe, quando você faz isso? Ana, que mãe incrível! Mamãe imperfeita como todas vocês, assim como Jó, um pai imperfeito, mas um pai imperfeito que buscava a Deus em oração. E Ana, em 1 Samuel capítulo 1, tudo que Ana queria era ser mãe. Ela era estéril. Vale a pena você ler a história. 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, mas o capítulo 1 é uma obra-prima. Vale a pena você ler. Como toda a palavra de Deus inteira é uma obra-prima. 1 Samuel capítulo 1, Ana quer ser mãe. O texto começa ela se angustiando, colocando diante de Deus a sua angústia. E o texto carrega uma aplicação muito interessante. Tem um momento que o texto tem uma aplicação e Ana diz: eu não aguento mais, Deus, agora eu preciso orar e entregar e confiar de que se o Senhor quiser, o Senhor vai me dar um filho. Se o Senhor não quiser, o Senhor não me dará, porque o Senhor é o autor da vida. Ela não diz isso no texto, eu estou fazendo uma aplicação em cima de 1 Samuel capítulo 1, em cima do que Ana estava vivenciando ali. E Ana se colocou diante de Deus em oração. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus concedeu um filho a Ana. E sabe o que Ana fez com esse filho? Ana consagrou Samuel a Deus, dizendo: Deus, esse filho é teu. Oração serve para isso. Pais, pai, mãe, me escuta. Você pode orar pedindo consolo, pedindo sabedoria, pedindo direção, e você pode orar para dizer: filho, Deus amado, os meus filhos são teus. Quero entregar eles na sua mão. Faz uma obra na vida deles e me dá o privilégio de fazer parte dessa obra, ainda que pequeno. Me dá o privilégio de fazer parte dessa grande obra que o Senhor pode fazer na vida deles. Estamos falando de 4 firmes decisões para 2017. E a primeira delas que você precisa tomar é, completa comigo, é ler mais a palavra de Deus. A segunda decisão firme é orar mais. Estamos indo para a terceira e penúltima. Terceira firme decisão para 2017 é: você precisa confiar mais em Deus e menos em você. Aliás, eu vou dizer outra coisa. Você precisa confiar irrestritamente, totalmente, intensamente. Você precisa confiar plenamente em Deus e não em você. Não nas suas experiências, não naquilo que você acha que é certo para o seu filho. Não! Você precisa confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5, o que diz? Diz: confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não é o que você acha, não é o que você viu em algum lugar. É o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é perfeita. Isso é confiança nele. O Salmo 9, se eu não me engano, versículo 10, Salmo 9, versículo 9 ou 10, acho que é Salmo 9, versículo 10. Diz assim: em ti, pois, confiam
aqueles que conhecem o teu nome. E tu não desampararás aqueles que te buscam. Que demais! Que demais esse texto! Esse texto tem um segredo. Em ti, pois, confiam aqueles que conhecem o teu nome. Se você tem falta de confiança em Deus, talvez falte para você conhecer mais o próprio Deus. Conhecer mais os atributos, quem é Deus. Os atributos de que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus conhece todas as coisas, que Deus é reto em seus planos, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo. Pessoas que têm dificuldade em confiar em Deus, pais que não confiam em Deus, geralmente são pais que confiam muito em si mesmos. E geralmente são pais que conhecem muito pouco de quem é Deus. Quer conhecer quem é Deus? Lê a palavra dele, estuda mais, você vai conhecer os atributos dele. Se eu puder fechar com chave de ouro essa terceira firme decisão. Confiar em Deus não tira, não isenta de você as suas responsabilidades e privilégios. Por isso, eduque o seu filho com excelência. Sabe o que significa a palavra excelência? Fazer o melhor que você pode pelo seu filho, com o máximo de recursos que você tem. Quais são os recursos? Quais são todos eles? O que é que você pode fazer de melhor? Isso é excelência. O restante é com Deus. Se eu puder resumir, foque no dia a dia, foque no processo, não foque no resultado, porque o resultado foge ao seu controle. O resultado não está em suas mãos, nem nas minhas mãos. O resultado pertence a Deus. Ame seu filho como se fosse seu último dia de vida, intensamente, e deixa o resultado com Deus. Faça tudo o que você pode fazer por ele. E confie que o resultado está nas mãos dele. Quarta e última firme decisão está muito mais relacionada a você com o seu filho. Se as outras três têm uma relação direta no seu relacionamento com Deus, essa última está diretamente ligada ao relacionamento com o seu filho. Então vamos só voltar um pouquinho nas três primeiras firmes decisões. A primeira qual é? Para 2017, você tem 4 firmes decisões. A primeira qual é? Leia mais a palavra de Deus. A segunda, você precisa orar mais. A terceira, confie plenamente em Deus. E a quarta e última é, você, papai, você, mamãe, precisa conhecer melhor o seu filho. Você precisa conhecer mais seu filho. Como é que a gente conhece melhor o nosso filho? Investindo qualidade de tempo e investindo quantidade de tempo, as duas coisas. Com filhos pequenos, uma baita maneira de conhecer seu filho é brincando com ele. Mas tem pais que não brincam com o filho. Tem mãe que não brinca com o filho, só vive dando bronca e reclamando da casa suja. Vai brincar um pouco com seu filho. Quer conhecê-lo melhor? Brinque um pouco com ele. Uma baita maneira de conhecer seu filho é brincar. Envolva-se mais na vida dele. Conheça do seu filho o que ninguém conhece. Você precisa conhecer tudo que for possível para você conhecer. Não é conhecer só a data de aniversário, o time preferido, o que ela mais gosta de fazer. Eu estou dando um recado para você, como firme decisão. Conheça absolutamente tudo que você puder conhecer dela, os medos que ela tem, aquilo que traz alegria, aquilo que deixa o seu filho triste, aquilo que faz ele pecar com mais facilidade, aquilo que deixa ele ou ela com bastante vergonha, os sonhos, os seus melhores amigos, os seus programas favoritos, o que ele mais gosta de brincar, o que ele não gosta, o jeito que ele gosta de te ouvir. Você precisa conhecer absolutamente tudo do seu filho. Envolva-se mais na vida dele. Isso é fundamental. E por fim,
sempre que a gente cria uma resolução ou uma firme decisão, a gente precisa ser um pouco prático, para o negócio não ficar muito no ar. Então eu vou amarrar aqui com 3 perguntinhas básicas que vão te ajudar a colocar tudo isso que eu estou te falando no papel. Ou no celular, ou no note, eu não sei onde você está assistindo, ou onde você prefere deixar aí as suas firmes decisões para 2017. Escolha um lugar e me ouça agora. Você ouviu ler mais a palavra, orar mais, confiar em Deus e, por fim, você ouviu conhecer mais seu filho. Agora, me responda 3 questões. Quando você vai começar a fazer isso? Quando você vai começar a orar mais? Quando você vai começar a ler mais a palavra de Deus? Quando você vai começar a confiar mais nele? E quando você vai começar a conhecê-lo melhor? Primeiro, vamos dizer assim, é quando. A segunda pergunta é como você vai fazer tudo isso? Como você vai ler mais a palavra? Mas tem muitas maneiras. Você pode ler um livro. Você pode começar lendo Provérbios, Salmos. Olha, eu estou à disposição. Me manda um e-mail ou me manda pelo Face, se você quiser, um inbox, enfim, Messenger. Me manda um e-mail no contato @pazemmissão.com.br. Eu te ajudo. Eu te indico livros, te indico um texto das Escrituras. Eu estou aqui à disposição para te ajudar. Como você vai começar a ler mais a palavra? Como você vai começar a orar? Faz um quadro, faz 2 quadros, um quadro de gratidão aqui e um quadro de oração. E aí você cola uns post-its e vai colocando aqui um quadro em que você ora agradecendo por tudo que Deus fez. E desse lado aqui um quadro de oração. Estou dando uma sugestão, é claro, com seus pedidos. Como você vai orar? Quando? Como você vai fazer isso? E por que você vai fazer tudo isso? Sabe por quê? Por causa do teu compromisso com o seu filho. Por causa do seu compromisso e do chamado de Deus para a sua vida, no seu papel de pai, no seu papel de mãe. E por que você vai fazer isso também? Porque você precisa. Porque seu filho precisa de você. Porque seu filho, ele é um presente dado pelo próprio Deus. Porque seu filho, conforme diz o Salmo 128, ele é herança deixada por Deus para você. Não importa se ele está te dando pouco ou muito trabalho, o seu filho jamais deixará de ser uma herança, uma recompensa, um presente. Abrace a causa de ser pai e de ser mãe e viva ela intensamente e verdadeiramente. Obrigado por esses minutos aqui junto. Foi uma grande alegria estar com você. Você tem 4 firmes decisões para 2017. Eu espero que você compartilhe comigo, que você deixe seus comentários, suas perguntas. Agora vai, começa a colocar no papel, começa a digitar, começa a separar um lugar para como você vai fazer isso e quando você vai começar. Quem sabe depois você pode até me mandar algumas ideias, tá bom? Um forte abraço e não se esqueça, seu filho precisa da palavra de Deus. Vamos! A missão vale a pena. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.